Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Desculpe um pouquinho aí o atraso. Sou Júnior de Cirino. Estou falando de Conceição do Coité para todos vocês aí de Moreno, do Centro Espírita 9 de outubro. Estou aqui para falar da lei do amor. Essa lei que nos enche de luz, que nos liberta de todas as dores e que foi o maior presente que o nosso Mestre Jesus trouxe para nós. É um prazer muito grande estar com vocês, coração lavado aqui de estar com vocês, agradecer o convite, Pai maior e bondoso, a Jesus Cristo, nosso guia, aos nossos guias espirituais, mentores das nossas casas, para que eles estejam conosco e nos ajudem e a ficar conectado com esses ensinamentos. Para falar da lei do amor, é a lei que rege o universo, né? É a lei que rege todos os orbes. É a lei que nos protege do sofrimento, é a lei que nos protege da dor, é a lei que forçosamente faz a todos os seres que habitam este orbe para evoluir. Nós precisamos literalmente aprender a amar, porque essa é a nossa função primordial de estarmos aqui. Primeiro, agradecer a Deus por estarmos aqui encarnados, né? Compreender essa dádiva do Pai com a sua bondade e agradecer, sobretudo, de ter encontrado uma doutrina tão leve, tão boa, tão maravilhosa, que nos faz saber as causas dos nossos sofrimentos, das nossas dores e, sobretudo, a forma de nos libertarmos dela, né? Então, o protótipo maior de tudo isso chama-se o ser mais iluminado que já passou pelo nosso orbe, que já passou pela nossa terra, né? Jesus Cristo. Eu não sei se aí acontece em Moreno, mas aqui na minha região o pessoal, eles costumam muito, sobretudo os evangélicos, eles costumam usar sempre uma frase assim: se estão muito nervosos, se estão brigando com alguém ou se estão injuriados, eles sempre repetem assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E eu fico sempre olhando como isso é fácil, porque não é o sangue de Jesus que tem poder. Quando Jesus veio para a Terra, quando Jesus esteve na Terra e como Jesus está na Terra o tempo todo conosco, Ele veio nos trazer o poder através da nossa resiliência, através das nossas superações, através do nosso amor desenvolvido. Dizer que o sangue de Jesus tem poder é muito fácil, porque a gente transfere para Jesus aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos estar junto. Gente, essa menina linda que está aí dando boa noite é minha filha, Helena Kelly, é a minha primogênita. Apresento aí todos para vocês. Bom, dito isso, quando você encarnou aqui, quando você chegou aqui na Terra, você chegou aqui para se curar. Primeiro ponto, você chegou aqui para se curar. E para se curar você precisa amar. Para você sair do sofrimento, você precisa amar. Não existe outro caminho para a gente evoluir. Não existe um outro caminho para a gente se desenvolver. Não existe um outro caminho para a gente ser feliz. Não existe um outro caminho para a gente ter paz interior, né? Se não amando. Foi isso que Jesus Cristo veio nos trazer. Jesus Cristo é o nosso modelo e guia, disso a gente não tem nenhuma dúvida. Jesus Cristo é o nosso guia e será sempre o nosso guia. Lembre-se do que Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega lá senão comigo. E a gente insiste às vezes, né, nesta ilusão, que é o que a gente verdadeiramente fica, nesse mundo ilusório,
Nesse mundo de Mamon, como o próprio Cristo nos ensinou, ninguém pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, ou se serve a Mamon. Então, Deus é a nossa essência, é a nossa alma, é o que nós somos de verdade. Mamon é o nosso ego. Então, a gente, amor para Deus, egoísmo para Mamon. Fácil, né? Não tem nada de difícil nisso. Mas falando em amor, a gente tem o maior exemplo, né? Jesus Cristo veio para a Terra, encarnou na Terra por amor a nós. Primeiro mandou um monte de avatar, os espíritos mais sábios, mais iluminados, vários espíritos. Jesus Cristo, sendo o governador da Terra, mandou para nós, né? Um Confúcio, um Krishna, um Zoroastro, né? Moisés, depois de Moisés, tantos profetas, né? Para depois Jesus perceber que mesmo mandando toda essa gente, com todos os ensinamentos, com todas as intuições, com todos os guias espirituais, ainda não dava conta, porque a gente não aprendia a amar, como a gente, infelizmente, não aprendeu até hoje, que é incrível isso. Então é muito comum, quando as pessoas falam de Cristo, agora nesse momento que nós estamos na Quaresma, por exemplo, né? É muito comum a gente se referir a Cristo, né? Talvez por isso as pessoas dizem que o sangue de Cristo tem poder, porque Cristo veio para a Terra e todo mundo sabe da forma que ele foi literalmente assassinado, açoitado, né? Humilhado, traído, com julgamento fajuto, fake news, que é o que a gente diz hoje que está muito em voga. Então Jesus Cristo suportou tudo isso por amor a nós. E talvez o que algumas doutrinas ou algumas religiões nos passam é exatamente esse processo do sacrifício de Jesus, do martírio de Jesus, que se aproxima, né? Na Semana Santa. Nós estamos vivendo o período de Quaresma, que são os 40 dias que antecede esse período na Igreja Católica. E vocês percebem que isso é muito explorado. A crucificação é muito explorada, né? O martírio é muito explorado, os açoites é muito explorado. Então, quando vai chegando na quarta-feira, a Igreja Católica já começa, né, a fazer encenação com a Via Sacra, cada local das 12 locais onde representa a paixão de Cristo, e nada mais do que isso do que o estado de vocês aí com Nova Jerusalém, né? O maior teatro a céu aberto do mundo, que encena tão lindamente a paixão de Cristo, com os maiores atores aí do Brasil. Então isso aí vocês têm muito. Mas quando a gente para olhar, a Igreja Católica sempre coloca esse sofrimento de Jesus. E para a gente entender a lei do amor, eu vou trazer um outro sofrimento que talvez seja conhecido por poucos, mas que é interessante que a gente saiba, para você ver até onde vai infinitamente o amor incondicional de Jesus por nós, né? Então, a Igreja Católica mostra aquele homem sofrido, crucificado, né? Braços abertos, cravos entrando. E isso, quem estuda um pouquinho sabe que esse martírio de Jesus durou por volta de 3h30, né? Começa-se ao meio-dia, mais ou menos, e provavelmente 3:50 da tarde, Jesus, né, entrega seu espírito ao Pai. Então, se vocês observarem, quando Jesus chegou no local de crucificação, no Monte Calvário, lá tinha 2 homens antes dele já crucificado. Então, o que é que você percebe? Que a crucificação era uma coisa comum. Não teve nada de extraordinário na crucificação de Jesus, apesar de ser um ato altamente, né, cruel. A crucificação nem para animal, ninguém merece aquilo. Apesar de ser um ato cruel, era uma coisa comum. Tanto que quando ele chegou lá já tinha 2 crucificados primeiro do que ele. Então não foi nisso que consistiu o sofrimento de Jesus, de jeito nenhum. O sofrimento de Jesus veio muito antes.
E eu quero compartilhar isso com vocês. Vocês observem que a espiritualidade nos diz que entre a vinda de Moisés, que foi a primeira revelação, né? Moisés veio para poder trazer para as pessoas daquele tempo a crença no Deus único, né? Estão me pedindo para colocar o celular aqui na vertical. Eu só preciso... melhor assim? Vou ter que ficar segurando, mas não tem problema. Tá legal assim? Pronto, tranquilamente. Pronto. Então, o que é que a gente percebe? Quando Moisés veio ao mundo, a diferença entre Moisés e Jesus Cristo foi de 970 anos. Tranquilo, 970 anos. Então, vocês observem que quando Moisés veio trazer a primeira revelação, que esta revelação seria o quê? Seria a crença no Deus único, tirar aquele pessoal, que Deus disso e Deus daquilo. Quer dizer, não eram deuses, eram entidades criadas por eles. Tudo bem, Moisés veio, né, e cumpriu a sua função. Mas Jesus já programava vir à Terra, pessoalmente, para trazer o Evangelho. Esse que nós precisamos, literalmente, internalizar. Então, para Jesus vir à Terra, foi todo um procedimento no mundo espiritual, né? Dos engenheiros siderais que cuidam de encarnação, trabalhando para que Jesus, um espírito angélico, que já não devia nada de nada, não tinha karma nenhum para descontar na Terra, que já era um espírito que há milênios não precisava mais de reencarnar, que já vivia e que já vive, na época já vivia, né, em angelitude, não tinha nenhuma necessidade de vir à Terra, a não ser por amor, para nos libertarmos da nossa ignorância e nos ensinar a amar. Então observe que nós, que somos simples mortais, nós, para virmos à Terra, eu acho que vocês que já estudaram um pouquinho a reencarnação, vocês sabem que a gravidez ela acontece primeiro no mundo espiritual. O espírito da mãe fica grávida para depois o corpo ficar grávido. Acontece primeiro de forma espiritual. E quando isso acontece, naquela noite que acontece a fertilização, tanto no perispírito como no corpo, já começa a união do espírito que vai encarnar com o seu corpo que vai ser desenvolvido no ventre de sua mãe. Ótimo. Daí em diante, o espírito ele começa a entrar num processo de autorredução, ou, trocando isso em miúdos, ele começa a entrar num processo de descendo espiritual. O que é que isso significa? Que dali em diante, ele começa a entrar num processo de esquecimento, de diminuição das suas atividades, e ele vai começando a colocar toda a sua energia naquele corpo e esquecendo o espírito que ele é, né? O espírito que ele vai desenvolver ali, com aquele corpo que ele já morreu. Nós temos 9 meses de gestação para que o espírito esqueça a última encarnação que ele teve, né? Adentre no novo corpo que está sendo construído para ele vir ao mundo novamente, né? Para cumprir a sua nova vida. Então, isso leva 9 meses. Acontece com todos nós, 9 meses. Então, o maior sacrifício de Jesus, vocês vão ver agora. 30 anos antes de Moisés vir ao mundo, Jesus Cristo já tinha entrado nesse processo. Jesus Cristo, 30 anos antes de Moisés, já estava passando por um descenso espiritual, por uma autorredução, para que pudesse vir à Terra com seu corpo angélico.
Então, esse período durou 1000 anos. 1000 anos. Jesus Cristo passou por todas as moradas da casa do Pai no orbe da terra, desde a angélica até o mais profundo das zonas umbralinas. E o seu corpo, nesse processo de descenso, ele foi passando por cada parte do orbe, colhendo o que tinha naquele orbe e transformando tudo por onde ele passava. Então, o maior sacrifício de Jesus não foi os açoites, não foi a crucificação. Foi exatamente ter que encarnar na terra, num local de provas e expiações, como ainda é hoje, né? Num corpo físico que lhe custou 1000 anos de redução espiritual. Vocês imaginem, 1000 anos para vir de lá para cá, fazer o quê? Trocar em miúdos a lei do amor através do seu evangelho. Isso sim é amor, isso é fraternidade, isso é se doar ao outro. E foi isso que ele veio fazer, foi isso que ele veio trazer para nós. E é isso que nós precisamos internalizar. A espiritualidade nos diz que Jesus Cristo na Terra era comparado ao reator da usina de Itaipu, né? Aquela usina binacional nossa e do Paraguai. Era como você comparar o reator daquela usina a um interruptor, que você bota o dedo, né? E acende a luz para que você esteja me vendo e que eu possa estar aqui com vocês. E trocando mais a miúdo ainda, ele diz que Jesus Cristo viveu 33 anos aqui na Terra, como se fosse um pé de número 46, calçando um sapato número 32. Só para vocês terem ideia do que foi a encarnação de Jesus na Terra durante os 33 anos. De puro sacrifício, de pura dor. Jesus não tinha ninguém aqui na Terra com capacidade de compreender o que se passava dentro dele. As pessoas não tinham a mesma vibração que ele tinha, né? Então, mesmo cercado dos apóstolos, mesmo cercado dos seus familiares, Jesus convivia com profunda solidão. Porque aqui no orbe não tinha ninguém do seu quilate. E aí Jesus vem, simplifica as coisas, nasce no período do judaísmo, encontra, né, a lei de talião, a lei de dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? E vocês percebem que nós conhecemos o Jesus até 10 anos, quando ele vai ao templo, e lá ele já mostra a sua sabedoria para todos os sábios que lá estavam, né? Já era um menino diferente. Dali em diante, nós vamos voltar a conhecer Jesus através dos evangelhos, quando Jesus já tem 30 anos e começa o seu messianismo. No seu messianismo, Jesus traz literalmente o amor filtrado, o amor verdadeiro, o amor compassivo, o amor cuidado, o amor que faz o outro grande, que iguala o outro, que cuida do outro, o amor que fala pelo outro, o amor que acolhe o outro, literalmente o amor fraternal, que é o que nós precisamos aprender. Essa foi a função de Jesus na Terra. E como um espírito do quilate de Jesus, ele poderia estar aqui na Terra e conseguir passar para aquela gente totalmente ignorante, né? Muitos que ainda acreditavam em vários deuses, que vivia, né, na grande maioria lastrado pelas doenças incuráveis que tinham no tempo, e conseguir libertar essa gente da dor. Vocês observem que ainda falando sobre o martírio de Jesus, naquela época, tinha a lepra, que é Hanseníase,
E essas pessoas sofriam amargamente, talvez mais do que Jesus. Primeiro, porque elas não tinham cura. Segundo, terrível, né? Geralmente em cavernas, mendigando. As pessoas fazendo bullying, que a gente diz hoje, né? E ela tinha que passar por todos esses sofrimentos. Então Jesus, na sua misericórdia, curava essa gente. Jesus, na sua misericórdia, ensinava essa gente, né? A se libertar da ignorância, a se libertar do atraso espiritual. E como ele fazia isso? De uma forma muito pedagógica, que funciona até hoje. Para muita gente, né? Aquelas historinhas, uma fábulazinha pequena que se chamam as parábolas, mas no fundo as parábolas era e ainda é um poço de sabedoria e de ensinamento cristão, né? Vocês observem que uma das parábolas que mais me toca é a parábola do bom samaritano. Naquele tempo vocês sabem que tinha os doutores da lei, né? Era aqueles senhores muito respeitados que ditavam as normas para todo mundo seguir, menos eles, claro, né? Então, era quem guiava o povo, tinha mais poder do que o imperador de Roma, e eram aplaudidos, né? Por toda a população. E Jesus se apropria de uma parábola muito fácil, mas que traz a realidade para as pessoas aprender a lei do amor. Por quê? Porque todo mundo respeitava os doutores da lei. Então, o que é que ele faz? Ele pega, né, entre Jerusalém e a Samaria, todo mundo sabe que a Samaria era uma terra desprezível, sem prestígio. As pessoas que moravam lá eram pessoas de quinta qualidade, né? Então Jesus ensina, aonde ele chega, sobre o amor, colocando uns personagens muito simples. Um viajante, né, pelos caminhos da Samaria, está viajando e lá ele encontra 2 ladrões que lhe tiram os seus pertences, que lhe tomam o seu dinheiro e que ainda lhe machuca bastante fisicamente, né? Ele sai todo estrupiado, todo sangrando, todo quebrado, e vem no mesmo caminho um sacerdote que era representante de Deus na terra, né? Lá nos templos. Junto com esse sacerdote também vinha um escriba. O que era o escriba? Era o ajudante, né, do templo. Ajudava na homilia, ajudava no culto que era feito lá dentro, né? Os 2 passam, vê o homem caído, ferido, jogado na estrada e simplesmente faz de conta que não viu nada. Logo depois, aparece um comerciante com seus burros e com sua carga e dá fé do rapaz lá todo machucado para a sua comitiva, assiste aquela pessoa que está ali caída, coloca vinho e azeite nos seus ferimentos, pega aquele sujeito, coloca no lombo do burro, volta à cidade, contrata uma hospedaria, deixa pago o dinheiro de 2 dias e diz que volta para pegar ele e pagar o resto. E assim ele faz. Quando Jesus conta isso para aquelas pessoas que estavam vendo, Jesus pergunta quem foi que amou. Foi o sacerdote? Não. Quem foi que amou? Foi o escriba? Não. Quem foi que amou? Foi o mais desprezado pela sociedade, que a sociedade não dava um vintém furado, como dizia meu avô. Ou seja,
aquele humilde, aquele desprezado, aquele desvalido de qualquer prestígio naquela região, foi quem amou, foi quem praticou a lei do amor. O sacerdote que estava ali no templo, né, ensinando as coisas divinas, só tinha o divino na boca, mas não tinha no coração. Lembrem-se do que Jesus nos ensinou. Muitos me honram com os lábios, mas me têm longe no coração. E nós temos muito disso ainda. Então vocês observem que Jesus amava por onde passava, a todos, indistintamente. Precisou, Jesus servia. Entrava na casa de pessoas ricas, entrava na casa de pessoas pobres, entrava na casa de prostituta, entrava na casa de cobrador de impostos, que era odiado. Jesus amava indistintamente e veio exatamente para nos ensinar isso, nos ensinar também a amar distintamente. Só que a gente resiste até hoje, porque você observe que naquele tempo tinha muitos doutores, né? Se sentia superior, e muito superior. Então Jesus Cristo veio libertar as pessoas disso, com ensinamentos simples. E onde ele passava, se era numa vila de pescador, ele fazia uma parábola para o pescador. Se era numa vila de trabalhadores, ele fazia uma parábola ensinando os trabalhadores a ser bons trabalhadores. Se ele passava num local onde quem tinha a maior quantidade era de quê? Era de patrões, ele vinha e fazia uma parábola dizendo o bom patrão, como o dono da vinha, que trouxe os trabalhadores da última hora e pagou o mesmo salário. Então Jesus ensinava com coisas simples. Para quê? Para libertar o homem do mando dos senhores da lei. E tanto que trouxe isso com uma facilidade muito grande. O que é que Jesus disse? Como é que Jesus finalizou todos os mandamentos? Tudo que foi dito pelos profetas. Jesus chega para o povo e diz, com a forma mais simples: ame Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, de todo o teu coração, sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E teu irmão como a ti mesmo. O segundo mandamento. E nisto está toda a lei e os profetas. Simplificou tudo o que se falava, tudo o que se dizia, tudo que Moisés trouxe, todos os 10 mandamentos, numa única lei. A que nós estamos vendo hoje. A lei do amor. A lei que traz felicidade, a lei que traz a liberdade para todos nós, a lei que nos liberta da ignorância e da arrogância. Nós não somos ninguém se não aprendermos a amar. Podemos ser ricos, podemos ter uma conta bancária gigante, podemos ter fazenda, podemos ter o que a vida nos der. Mas sem amor, como diz o apóstolo Paulo, eu nada seria. A gente precisa literalmente ser tocado pelo Evangelho de Cristo para aprender a amar. Amar de verdade. Amar de verdade. E a gente precisa urgentemente fazer isso. Nós estamos vivendo numa época de desamor. Eu não sei se vocês têm percebido isso. Vocês observam que nós estamos vivendo num período de pandemia, o estado de vocês está igual ao meu. Salvador não tem um leito de UTI. E quando eu vejo na televisão, eu vejo dizendo que Recife está na mesma situação. E você vê as pessoas aglomerando, as pessoas fazendo festa clandestina, os filhos indo para a rua, mesmo com pais idosos em casa, sem chegar, sem ter os devidos cuidados. É claro que a gente sabe que tem pessoas que precisam ir para a rua. Tem pessoas que moram nas grandes cidades e precisa pegar um trem, precisa pegar um metrô, precisa pegar um transporte para pegar o pão de cada dia. A gente sabe disso. Mas não é isso que está acontecendo. Aqui, a minha cidade é relativamente cidade pequena. Isso aqui tem 70 mil habitantes. Eu fico a 100 quilômetros de Feira de Santana. Nessa minha região aqui, a quantidade de casos de Covid, nós só perdemos para a Feira de Santana, que tem, para não mentir, 8 vezes mais a população daqui. Feira de Santana tem mais de 500 mil habitantes, nós somos 70. Por quê?
Aqui o pessoal tem um poder aquisitivo alto, então tem muito sítio, tem muitas chácaras com piscina e tal. Quando dá final de semana, tá lá 40, 30, todo mundo com churrasquinho e tal, fazendo, né, seu pagode, aglomerando sem máscara, todo mundo, né, com cervejinha na mão, quando você pensa que não, dá 50 casos de Covid num dia. Então, isso é desamor. E a Covid, ela veio para literalmente nos ensinar muito. Então, nesse momento, se você é rico ou se você é pobre, você está igual. Porque quem precisar de uma UTI vai esperar uma outra pessoa ou morrer, né? Ou desencarnar lá. Ou então, por sorte, passar 40, 50 dias que um saia para o outro entrar. Então, você chega lá nos melhores hospitais e você não tem vaga. Você chega lá, que veio de jatinho de qualquer lugar para Salvador, você não tem vaga. Então, isso foi para igualar o mundo todo, os países todos. Porque apesar de nós nos sentirmos o rei da criação, nós não agimos assim. Você observe que durante todo o tempo, né? Se você for uma pessoa que tem acesso à zona rural, que você tem acesso a uma fazenda, coisa assim, você vai ver que lá tem quantos animais? 50 animais. Eu tenho 50 vacas, eu tenho 50 touros, eu tenho 50 carneiros lá. Você colocou no pasto, ninguém briga pela comida. Todo mundo ali, ó, baixa a cabeça, come até saciar. Terminou, aquilo dali deu sede, todo mundo vai no lago, bota a boca lá na água, bebe, saciou, foi embora. Ninguém briga por causa disso. Quem briga por causa disso somos nós. Os animais partilham tudo. E nós não. Nós disputamos tudo. Eu não sei se vocês já observaram, mas é preciso acordar nesse momento de pandemia para a gente ver isso. O que é amor? Amor é cuidado. Geralmente a gente tem amor, todo homem, por mais marginal que seja, ele tem amor no coração. Ele não desenvolveu a parte divina deste amor, mas ele tem. Ele gosta do carro que ele comprou, ou ele gosta da filha que ele protege, ou ele gosta da esposa que ele se aposta até, tem mais posse do que amor, mas tem o início de um amor ali. Tem um amor talvez que ele não saiba controlar, o que ele não sabe como sente, mas ele tem o primeiro laço de amor. Então você observa que na grande maioria das vezes a gente desenvolve esse amor, mas a gente desenvolve esse amor com os mais próximos. Não é o próximo que a gente ama. A gente ama o nosso filho, que a gente chama de próximo. A gente ama a nossa mãe, que a gente chama de próximo. A gente ama aquele núcleo que a gente tem como família. Eu tenho 3 filhos, então meu próximo são meus 3 filhos. Quando o que Deus pediu para nós, e que Jesus Cristo veio fazer com esse sacrifício, né, de 1000 anos numa gestação praticamente, foi para a gente aprender a amar. E não tem dificuldade nisso. Vocês observem que durante os 3 anos de messianismo de Jesus, em nenhum momento, se alguém tiver, passe para mim porque eu vou ficar muito agradecido. Quando é que Jesus deu esmola a alguém? A caridade que Jesus fez foi espiritual. Foi ensinando as pessoas a amar. Foi fazendo com que as pessoas compreendessem a vida, né? E se libertassem do egoísmo. O que é contrário ao amor, sobretudo ao amor fraterno, é o egoísmo. O egoísmo serve ao ego. O amor serve à nossa alma, à nossa essência, ao nosso espírito, ao nosso ser divino, ao nosso Deus interior. É essa a diferença. Então, nós estamos num tempo que nós começamos com competição. Quem tem filho já adolescente, ou que já está prestes a ir à universidade, sabe como é que acontece. Você coloca seu filho numa escola boa, né? Naquela que você pode pagar, mas você coloca, e aí você vai preparar esse seu filho para quê? Para ir para o vestibular. Meu filho vai fazer medicina. Você chega lá, tem 80 pessoas para uma vaga de medicina. Ou seja, seu filho vai ter que deixar 79 pessoas que também queriam ser médico para trás. Entra o seu filho e fica aqueles outros 79 para trás. Competição. Tem um concurso público? Tem. Se o salário for bom, você vai encontrar 200 pessoas lá que vai passar e vai ficar 199 para trás. E nisso é que nós vamos vivendo.
competindo, eu sou melhor, eu sou mais rico, eu tenho mais prestígio, eu sou mais conhecido. Tudo isso serve a um senhor que se chama ego. Ego é a minha necessidade de aparecer, ego é a minha necessidade de ser bonito, ego é a minha necessidade de me vestir bem, e ego é a necessidade de eu ser querido aonde eu passo, inclusive no centro espírita, né? Ego é essa necessidade que eu tenho de aparecer diante dos outros. Ego é a necessidade que eu tenho de ter um saber evangélico maior do que si. Então a gente precisa discernir o ego da nossa essência. Nós não estamos aqui para alimentar o ego, porque quem alimenta o ego vai ter uma decepção muito grande quando desencarnar. Porque quando você desencarnar, ninguém lá em cima vai perguntar se você foi juiz, se você foi médico, se você foi psicanalista, o que é que você fez. Vai saber o bem que você fez, o amor que você distribuiu. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem. Se você estiver indo no ônibus, você pode conversar com a pessoa que está do seu lado, que às vezes está precisando só de um sorriso, só de ser ouvida. Ela precisa só de um bom dia. E a gente de cidade grande, às vezes, a gente não faz isso. A gente imagina que ajudar é tirar alguma coisa, é tirar um pão, é tirar o dinheiro. Não. Às vezes a gente ajuda sorrindo, às vezes a gente ajuda dando um bom dia, às vezes a gente ajuda procurando se interessar um pouquinho pela vida do outro. Isso é muita ajuda. E nós aprendemos a nos distanciarmos, principalmente ter esse carinho com o outro, ter esse cuidado com o outro, né? Nós vivemos num tempo hoje, eu não sei se vocês já prestaram atenção, que se a gente for realmente colocar o Evangelho de Cristo como meta de vida, você vai receber uns nomes malucos, né? Uns nomes pejorativos. Eu me recordo que teve uma figura muito conhecida aí no estado de vocês são da área metropolitana. Então, ali em Olinda teve Dom Helder Câmara, né? Sujeito altamente inteligente, altamente caridoso, que o Papa o respeitava muito, né? O mundo respeitava muito. Viveu na ditadura militar e não teve medo de enfrentar os generais, né? Desobedecia a ordens, cuidava de quem estava na periferia, enfim, né? Era aquele homem destemido mesmo que você via que era um enviado de Deus. Assim como eu tive irmã Dulce aqui na Bahia, vocês tiveram no Helder Câmara aí em Pernambuco. E eu me recordo que, não me lembro qual foi o repórter, mas foi da Globo, me parece que alguém José aí, marido daquela menina da Globo, Fernando José, eu não sei, mas um repórter daí da Globo, aí de Pernambuco. José Francisco José, eu não sei, mas é um ator daí. E aí perguntou para ele, né, do que ele vinha fazendo, daquela militância toda que ele tinha, como é que ele se sentia e tal. E eu me lembro que ele disse assim: meu filho, quando eu alimento meus pobres, o pessoal me chama de santo. Quando eu Pronto, muito obrigado aqui, Edna. Francisco José, exatamente, meu amigo. Francisco José, me recordo muito bem. Aí, quando Francisco José perguntou para ele, ele dizia assim: quando eu alimento meus pobres, me chamam de santo. Quando eu questiono porque é que existe a pobreza, me chamam de comunista. Hoje, se Dom Helder estivesse aqui, ele ia dizer assim: quando eu alimento os pobres, me chamam de santo. Quando eu questiono a pobreza, me chamam de esquerdopata. Porque o nome da vez agora é esse, é esquerdopata, né? Quem é o esquerdopata? É a pessoa que se preocupa com a pobreza, é a pessoa que se preocupa com a falta de respeito, é a pessoa que se preocupa com preconceito, é a pessoa que se preocupa com o mundo desigual, é a pessoa que passa por debaixo da ponte e vê uma família lá, sozinha, sem comida, sem ter um banheiro para usar, sem ter um local para tomar banho, e não questiona porque aquela pessoa está ali, né? Cadê o dinheiro do país? Que não chega para aquela pessoa. Quando você questiona isso, hoje você é esquerdopata. Naquele período de Dom Helder, era comunista.
Então, se Jesus voltasse hoje, eu não sei o que é que ia ser. Porque eu não conheço nada no Evangelho de Jesus que não seja para cuidar do mais fraco. Eu não conheço nada que Jesus disse que não libertasse a pessoa das coisas materiais e cuidasse das espirituais. Eu não conheço nenhum gesto de Jesus que não fosse cuidar do outro. Jesus nunca trabalhou com eu. Jesus sempre trabalhou com nós, com o nosso. Jesus nunca usou o singular. Jesus sempre usou o plural. Tem aqui, parece-me que Joselita está dizendo assim, forte isso. Mas tem que ser forte mesmo, Joselita, porque se não bater forte, a gente não acorda. E a gente não tem mais tempo para dormir, não. A gente não tem mais tempo para dormir. Nós estamos atravessando, né, o processo de transição planetária, e essa pandemia faz parte disso, né? Quem conhece o Apocalipse de João sabe que nós estamos vivendo literalmente isso. E os espíritos, sobretudo os espíritas, né, que conhecem a lei de causa e efeito, sabe que nós estamos tendo uma das derradeiras oportunidades na Terra. Ou a gente abraça o Evangelho de verdade, ou a gente se atém a isso, ou a gente se entranha dos ensinamentos crísticos, ou a gente se torna um espírito crístico, ou a gente não volta mais para a Terra. A gente vai voltar para um planeta condizente com a nossa harmonia, com a nossa sintonia. E a gente aprendeu muito, né, nesse período, a ter muita coisa bonita na boca, mas o coração empedrado. A gente tem um coração ainda muito rocha, e a gente precisa voltar a aprender a amar. Amar o próximo, amar o fraco. A gente precisa discernir o joio do trigo. A gente precisa discernir o que é de Deus e o que não é. Ego não é de Deus. Ego é de egoísmo, é contrário ao que é de Deus. O que é de Deus é o bem. Ora, como é que eu não sei distinguir o bem? Mesmo analfabeto, ele sabe distinguir o bem. Lembra do que Jesus Cristo disse? Senhor, como é que eu vou saber o que é o bem? Ora, faça para o outro o que você deseja que o outro faça para você. Nunca faça para o outro aquilo que você não quer que o outro faça para você. Tem dificuldade? Nenhuma. Não tem dificuldade. Eu vejo um monte de gente, né, com aquelas palavras doces na boca, mas na hora que escolhe maltratar o pobre, escolhe humilhar o pobre, né? Faz escolhas na vida onde tira a oportunidade do pobre. Faz o trabalho pega o trabalho do pobre, não paga o que deve pagar. Tem o dinheiro suficiente, mas se puder explora. São pessoas que ainda sintonizam com a mendigância. São pessoas que ainda sintonizam com o preconceito. São pessoas que, por mais que tenha estudado, por mais que tenha viajado, por mais que tenha conhecido outras coisas, não despertaram para a realidade da vida. Não tem ainda amor. E isso a gente não pode esquecer. A Aldenora está falando aqui para eu salvar esse vídeo. Eu só não sei como é que salva. Depois você me ensina aqui quando eu estiver terminando, que eu salvo e ainda mando para você. Olha, o que eu acho interessante, gente, é que a gente esqueça os títulos que a gente tem. Se a gente é cristão, que às vezes a gente é cristão só de boca, que a gente seja espírita verdadeira, é amor. Olhem o que Jesus Cristo fez com... Era um dos homens mais eminentes da sociedade da Grécia, né? Um dos doutores mais famosos do Sinédrio. Não conheceu Jesus ainda em vida, né? Mas perseguia aqueles que estavam seguindo a sua caminhada. E numa ida, né, na estrada de Damasco, indo ali, Jesus vem, aparece, e olhe só, depois de 1000 anos de descenso de ter vindo à Terra, a luminosidade, a aura de Jesus, vista por Saulo, cegou Saulo. Fez o seu cavalo empinar e ele cair. E Saulo cai sem nenhum prestígio, não tinha mais luz no olho, não tinha mais poder nenhum. Em questão de segundos, Jesus tirou todo o poder de Saulo.
toda arrogância, todo orgulho. Saulo é acolhido por um nanico chamado Ananias, né? Que Jesus depois instrui ele passar o dedo e tirar as 2 escamas que estavam sobre os seus olhos e ele voltar a enxergar. Porque na hora que Jesus fala com ele, Jesus pergunta: Saulo, por que tu me persegues? E aí se identifica quem é. E depois que Jesus manda Ananias buscar Saulo se converte imediatamente. Saulo não se converte como a gente faz, não, de conversa bonita, de conversa nos lábios e agindo de forma contra o outro, não. Muito pelo contrário. Saulo quebra o vaso velho, mata o homem velho e vem com um homem novo, totalmente transformado. Saulo sai de perseguidor para perseguido. Saulo sai de rico para pobre. Saulo sai da riqueza para a pobreza, trabalhando em nome de Jesus. E muito sabiamente ele diz: já não sou eu quem vive. Cristo é quem garante que aconteça conosco. Nenhuma vaidade leva a gente para lugar nenhum. Nenhum saber evangélico vai lhe dar o céu, vai lhe dar a glória lá em cima. É o seu coração cuidando de você mesmo e cuidando do pobre que precisa de você. Ninguém vem para a terra sem um propósito. Todos nós temos um propósito. Ela une com um propósito. Então, toda pessoa que você topar no seu dia a dia tem um propósito. Aquela pessoa precisa de um sorriso seu. Aquela pessoa está com você. A vida juntou porque precisa estar com você. Né? Então, quando você, daqui para frente, esqueça ego, esqueça o que lhe ensinaram, não desperdice o seu tempo em nenhum momento, querendo ser melhor do que o outro, querendo agradar a multidão. Olhe no seu coração aquilo que você sente. Perceba que se aquilo não está dentro dos ditames do que Jesus ensinou, pelaquilo que é contra o que o mestre trouxe. O Rabi da Galileia encolhendo para trazer esse evangelho para a gente aprender a viver de forma simples, amando. Amando é fazendo bem. Mas eu não consigo perdoar. Maria, ela fez isso comigo. O dia que você colocar a mão no coração, você vai perceber que Maria fez aquilo com você, porque Maria tem uma alma doente. E a sua pode não ser santa, mas já tem a capacidade de compreender que Maria é mais doente do que você. Se isso acontece com você, seja grato a Deus, não se envaideça e peça a Ele para livrar você do ego, mas para cada dia Ele tornar você melhor. Faça como disse Chico: ao outro eu dou o direito de ser como ele quiser. A mim, eu dou a obrigação de ser cada dia melhor. Cuide do seu coração, cuide do seu amor, cuide do amor com o outro, cuide do amor de Cristo. Faça como Saulo, se transforme num apóstolo, mude de nome, mude de corpo, mude de atitude sobretudo, e deixe o amor, invadir seu coração. E diga assim: já não sou eu quem vivo, Cristo é que vive em mim, porque Cristo me restaurou, porque Cristo me fortaleceu, porque Cristo me instruiu através do amor. É uma encarnação, meus amigos, de libertação quando você se encontra, quando você desperta no Evangelho de Jesus. E essa doutrina, que nos liberta, que nos faz melhor, é uma bênção de todas as que Deus colocou no seu caminho nessa encarnação. Eu posso te garantir que a doutrina espírita foi a maior dádiva que você teve. Então honre essa dádiva, honre o amor de Cristo, peça a Cristo todas as noites ao seu mentor espiritual. Quando você for dormir, que o seu mentor lhe guie lá no mundo espiritual para aprender um pouco mais, para no outro dia acordar com mais ânimo,
com mais compreensão. Compreenda o momento que a gente está vivendo, que é de puro egoísmo. A maioria das pessoas cuidando de si próprio, né? E assim a gente vai levando. Não é difícil, não. Amar faz bem, faz muito bem. Amar traz paz, amar traz alegria, amar traz o coração cheio de paz, que não tem nada no mundo que pague. É tão bom você olhar para alguém que chegou chorando e você acolher essa pessoa, atender essa pessoa, conversar com essa pessoa, dar aquilo, né, que ele estava precisando, e você vê o sorriso estampado no lugar onde antes de você agir tinha dor. Tem nada que pague isso, porque você percebe naquele momento que você se tornou uma verdadeira ferramenta do Cristo, né? E é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser ferramenta do Cristo em todos os momentos mesmo, né? Eu aqui tenho a Dina Santos, mando um abraço pro pessoal da Bahia. Em nome do pessoal da Bahia, eu mando um abraço para você e para todos os pernambucanos. Agradecer, por exemplo, a hospitalidade. Faz um ano que no Carnaval eu estava aí, passei 2 dias em Recife, 2 dias em Olinda e 3 dias em Porto de Galinha. E fui muito bem tratado por todos os pernambucanos onde eu fui. E aí, sejam gratos a Deus por isso. E um povo muito hospitaleiro. Foi a 5ª vez que eu fui a Pernambuco, né? E gosto muito do estado de vocês, né? Sintam-se todos imensamente abraçados. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Peço desculpas pelo tempo, é muito pouco, né? E acho que não dá para aprender tudo, mas pode ter certeza que se tudo não foi passado, a gente teve junto, né? Que tenha sido proveitoso para a gente aprender amar de verdade. Então, eu quero agradecer a Aldenora pelo convite, né? Eu quero agradecer a todos vocês pela paciência de estar aqui comigo, me ouvindo, né? Quero dizer que foi muito prazeroso essa hora que eu passei com vocês, que Deus os abençoe e os proteja, que Deus coloque no coração de vocês a bondade farta mesmo, né? Para que a gente possa libertar o outro da ignorância e a gente possa ter paz no coração. Que o Covid não nos chegue perto, né? Que a nossa sintonia nos cure. A gente não precisa de vacina só para o nosso corpo. A gente precisa vacinar a nossa alma com alegria, né? Com compreensão, com fé no Pai e pensando no bem-estar do outro. A gente fazendo assim, a gente, antes de vir a vacina para o corpo, a gente vacina, sim, a nossa alma. Então, fiquem todos com Deus. Sintam-se todos abraçados. Um beijo grande para minha filha, que está aqui mandando um abraço para todos vocês, né? E que também me assistiu. Muito obrigado para vocês e fiquem com Deus. Vou tentar fazer agora o vídeo que a Denora está me falando. Tchau. Muito obrigado, Nora. Foi um prazer estar com vocês. Bom, gente, agora para gravar, alguém me explica aí, porque eu não sei aqui não.